Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para o terceiro vídeo, mas eu quero esclarecer uma coisa aqui para todos, que a intenção desses vídeos, dos quais eu tô contando essa história, não é para romantizar a dor, ou sequer acharem que eu sou uma coitadinha e venho aqui contar histórias tristes. É para que a gente possa, principalmente, que sirva de lição para nossa vida e que tire, se você tirar uma coisa boa de tudo isso, já tá ótimo. Se você ajudar uma pessoa que talvez esteja passando por algum problema por conta do seu passado, eu já vou ficar muito feliz, tá bom? Então a intenção é essa, é contribuir em algo para a vida de alguém. Então, se você assistir os 13 vídeos, a partir dos 13 vídeos, você vai ver uma outra história totalmente renovada. A partir do 11º vídeo, na verdade, já vai ver uma nova história, um novo capítulo aí da minha vida. Então, nunca é jamais para que tenham dó de mim, pelo amor de Deus, não é essa a intenção, tá bom? Então, teve momentos na minha vida em que eu não ia conseguir, que eu achava que eu não ia mais conseguir, né? Continuar a viver. Então, meu corpo já não aguentava mais tudo aquilo, as dores que eu sentia, as idas e vindas do hospital por conta do problema que eu tinha. E parecia que a vida ela estava simplesmente se escapando de mim. Eu estava muito cansada, já não sentia mais vontade de viver, cansada da vida, na verdade, né? Cansada de sentir dor, cansada de lutar. E a luta era uma luta solitária. E eu tinha mais ou menos em média, quando eu passei por tudo isso, eu já não estava morando mais com a minha mãe, estava morando com o meu pai e os meus irmãos. E eu já tinha aí por volta dos 11, 12 anos. Tinha 12 anos, na verdade, eu me lembro bem, porque nisso eu não podia, quando eu ficava internada, eu não ficava na ala pediátrica, porque já tinha 12 anos, então eu ficava na enfermaria comum, junto com todos os adultos. Então, teve dias que eu só perguntava para Deus até quando aquela situação ia continuar comigo, né? Mesmo sem entender, eu continuei, mesmo com medo, porque de alguma forma, dentro de mim, eu tinha algo que não deixava que eu desistisse, né? E na verdade, esse algo era Deus, que me dava força para me continuar. E eu não era de religião nenhuma, né? Ainda era uma criança, então não era de religião, mas eu conversava bastante com Deus, perguntava para Deus. Quando eu brincava sozinha, eu falava muito com Deus e perguntava o porquê de toda aquela situação, se tipo, se eu não serviria para nada, por que que Deus permitiria que eu vivesse, né? Então que ele desse já um fim naquela situação, porque se era para viver daquele jeito, eu não queria viver. Mas, enfim, Deus, na sua infinita misericórdia, ele tinha planos maiores. E aí ele permitiu que eu passasse por tudo isso, né? Então ele colocou um propósito dentro de mim, dentro do meu coração. E eu passei no meio de tudo aquilo. Eu passei a ter mais vontade de vencer. Cada obstáculo que surgia na minha vida, cada dificuldade, eu só pensava que eu poderia sair dali mais que vencedora, porque a bondade de Deus alcançava a mim e os meus irmãos que moravam com meu pai, né? Não era uma situação muito boa, meu pai catava reciclagem e a gente tinha que ajudar a catar reciclagem e meu pai, na sua ignorância, né? Ele falava que a gente não tinha que estudar, porque ele já dava pra gente a comida e não dava vestimenta, na verdade. A gente ganhava das pessoas, mas ele dava comida e a moradia. Eu queria muito ler, muito, nossa, eu queria muito estudar, porque quando eu estava internada, que ficava aqueles médicos cuidando de mim, eu queria ser médica, então eu falava, ai, eu quero ser médica para mim poder ajudar outras pessoas que vão estar doentes, não é? Mas meu pai falava que a gente não precisava estudar, porque a gente pobre não estudava, e a gente tinha que, o que nos garantia era ali catar a reciclagem, e a gente acordava às 4 da manhã para fazer ali a catagem de reciclagem nas ruas, ia cedinho, eu e meus irmãos. E nisso a gente
teve, além do mais, ter uma lição muito grande para nós, que a gente não tinha que esperar pelos outros para fazer as coisas, então a gente tinha que fazer por nós. Se nós não fizéssemos por nós, quem faria? E aí eu falava pro meu irmão mais velho, ai, mas a gente pode pegar alguma coisa pra gente começar a ler. E aí meu irmão falou, teve a ideia dos gibis, né? Então a gente pegava gibis rasgados, às vezes vinha as histórias rasgadas, e aí eu e meu irmão começava a ler. Ali a gente foi aprendendo a ler com os gibis, tanto que o meu irmão gostava muito do Cebolinha, né? E eu me identifiquei muito com a Mônica. E aí meu irmão me chamava de Mônica, e ele chamava baixinha, gorducha, dentuça, né? Que eu sou dentuça, sou gordinha, sou baixinha, então meu irmão falava isso comigo. E aí a gente brincava e brigava, é, nos colocando esses apelidos aí, esses nomes fofinhos de Mônica e Cebolinha. E foi assim que eu aprendi a ler, eu e meu irmão mais velho, né? A gente aprendeu a ler ali com as histórias dos gibis rasgados. Mas eu não quis desistir da vida naquele momento, né? Há momentos em que eu queria desistir, mas quando a gente estava brincando e aprendendo a ler, eu não quis desistir, eu queria continuar, porque eu falava, eu vou ser médica, um dia eu vou ser médica, e é isso aí. Esse é um pouquinho da minha história, e amanhã tem o quarto episódio, tá bom? Valeu, gente. Compartilha se você gostar, se serviu de lição para você, de alguma forma, você tirou uma lição boa, deixa aí um joinha, tá bom? Deus abençoe, um grande beijo.